Bem-vindos ao canal A Voz da Ampulheta. Cada grão de areia na ampulheta da história carrega um instante que nunca mais se repetirá. Aqui, exploramos esses momentos que moldaram o mundo e ecoam no presente. Curta, compartilhe, deixe suas dúvidas e, se puder, contribua para manter essa ampulheta girando. Vamos juntos desvendar o tempo e suas lições. Imagine o Império Romano no seu auge. Um mundo de deuses poderosos, de imperadores divinizados e de legiões marchando sob estandartes de águias. Nesse cenário grandioso, uma nova fé começou a sussurrar. Era uma história diferente. Falava de um carpinteiro da Galileia, de amor ao próximo, de perdão e de um reino que não era deste mundo. O cristianismo não nasceu nos palácios de mármore de Roma. Ele brotou em comunidades humildes, entre pescadores, artesãos e escravos. Eram pessoas que não encontravam respostas nos deuses distantes do panteão romano. Essa nova mensagem oferecia algo radical, esperança e dignidade para todos, independentemente da sua posição social. Essa mensagem se espalhou como fogo em palha seca, de boca em boca. As pessoas se reuniam em segredo, em casas simples ou catacumbas escuras, para partilhar o pão e as histórias de Jesus. Para o Estado romano, essa nova seita era, no mínimo, suspeita. Os cristãos se recusavam a prestar culto ao imperador. Eles se negavam a reconhecer os deuses oficiais que, na visão romana, garantiam a paz e a prosperidade do império. Essa recusa não era vista como uma simples escolha religiosa. Era um ato de deslealdade política, uma ameaça direta à ordem estabelecida. A fidelidade a um único Deus, invisível, colocava-os em rota de colisão com a estrutura de poder romana. Por isso, a perseguição veio, e veio com força. Ser cristão podia significar a perda de bens, a prisão, a tortura ou a morte na arena, devorado por leões para o entretenimento da multidão. Paradoxalmente, a brutalidade das perseguições só fortaleceu a fé. Os mártires, que morriam afirmando suas crenças, tornavam-se heróis e sementes de novos convertidos. A coragem diante da morte inspirava admiração e curiosidade. As pessoas se perguntavam: que fé é essa que faz alguém enfrentar o sofrimento com tanta serenidade? A resistência silenciosa e a solidariedade dentro das comunidades cristãs criaram uma rede de apoio que atraía cada vez mais gente, cansada da crueldade e da superficialidade do mundo pagão. Então, no início do século IV, algo impensável aconteceu. O jogo virou completamente. O imperador Constantino, prestes a travar uma batalha decisiva pelo controle do império, teria tido uma visão de um símbolo cristão no céu, acompanhada da promessa: com este sinal, vencerás. Ele venceu e, em 313, promulgou o Édito de Milão. Esse decreto não tornou o cristianismo a religião oficial, mas acabou com a perseguição. Deu liberdade de culto. A fé que antes se escondia nos subterrâneos, agora podia erguer suas igrejas sob a luz do sol. De inimiga do Estado, a igreja se tornava uma aliada em potencial, iniciando uma jornada que a levaria ao coração do poder ocidental. Com a liberdade recém-conquistada, o cristianismo explodiu em popularidade. Mas essa expansão trouxe um novo desafio. A fé que antes era unida pela perseguição, agora se via dividida por debates internos. Diferentes interpretações sobre a natureza de Jesus Cristo começaram a surgir. Era ele divino? Era humano? Era uma mistura dos dois? Um presbítero de Alexandria chamado Ário defendia que Jesus era uma criação de Deus, uma criatura sublime, mas não igual ao Pai. Essa ideia, o arianismo, ganhou muitos seguidores e ameaçou rachar a igreja de cima a baixo. A unidade da fé estava em risco, e com ela, a estabilidade que Constantino esperava que a nova religião trouxesse ao seu império. Constantino, um político pragmático, percebeu o perigo. Uma igreja dividida não podia ser a força unificadora que ele imaginava. Ele precisava de uma única verdade,
uma única doutrina, para um único império. Por isso, em 325, ele convocou o primeiro grande encontro de bispos de todo o mundo cristão. O local escolhido foi a cidade de Nicéia. O primeiro concílio de Nicéia não foi apenas um evento religioso, foi um ato profundamente político. O próprio imperador presidiu as sessões, não como um teólogo, mas como o garantidor da ordem. Ele queria uma resposta definitiva para a questão que dividia seus súditos e, consequentemente, seu poder. Depois de longos e acalorados debates, o concílio chegou a uma conclusão. A doutrina de Ário foi condenada como heresia. A decisão dos bispos foi formalizada no Credo de Nicéia, uma declaração de fé que afirmava que Jesus era consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza divina. Essa fórmula se tornou a base da ortodoxia cristã. Quem não a aceitasse estaria fora da Igreja Universal, ou católica. O Concílio de Nicéia foi um marco. Ele estabeleceu um precedente, a união entre o poder imperial e a autoridade eclesiástica para definir a verdade religiosa. A fé não era mais apenas uma questão de consciência individual, mas uma política de Estado. Essa aliança entre a cruz e a coroa transformou o cristianismo para sempre. A Igreja, agora com o respaldo do imperador, começou a construir sua própria estrutura de poder, espelhando a administração romana. Bispos se tornaram figuras de autoridade, não apenas espiritual, mas também civil. A fé que havia começado com os despossuídos agora se vestia de púrpura e ouro. No final do século IV, o imperador Teodósio daria o passo final, tornando o cristianismo a religião oficial e exclusiva do Império Romano. A perseguição se inverteu. Agora, os templos pagãos eram fechados e seus seguidores marginalizados. A jornada da catacumba ao palácio estava completa. O Império Romano do Ocidente, que parecia eterno, começou a ruir. Invasões de povos bárbaros, crises econômicas e instabilidade política corroeram suas fundações. Em 476, o último imperador romano em Roma foi deposto. As legiões se foram, os aquedutos secaram e as grandes estradas caíram em desuso. O caos se instalou. Cidades foram abandonadas e a estrutura administrativa que mantinha a Europa conectada simplesmente desmoronou. Nesse vácuo de poder, em meio aos escombros de uma civilização, uma única instituição permaneceu de pé, organizada e presente em quase todos os cantos do antigo império, a Igreja Cristã. Enquanto os reinos bárbaros lutavam entre si para definir as novas fronteiras da Europa, a Igreja assumiu um papel inesperado. Ela se tornou a herdeira de Roma. Os bispos, muitas vezes, as únicas figuras letradas em suas cidades, tornaram-se administradores, juízes e protetores da população local. Os mosteiros, espalhados por toda a Europa, transformaram-se em ilhas de estabilidade e conhecimento. Neles, os monges não apenas rezavam, eles copiavam à mão os textos da antiguidade, manuscritos de filósofos gregos, poetas latinos e, claro, os textos sagrados cristãos foram preservados do esquecimento graças ao trabalho paciente e dedicado desses homens. A Igreja não apenas guardou o conhecimento antigo, ela o filtrou e o reinterpretou, construindo as bases da cultura medieval. Santo Agostinho, por exemplo, uniu a filosofia de Platão ao pensamento cristão, criando uma visão de mundo que dominaria a Europa por 1000 anos. A Igreja também foi fundamental na conversão dos povos bárbaros. Missionários corajosos se aventuraram por terras hostis para levar a mensagem cristã a reis e guerreiros, como os francos, os visigodos e os anglo-saxões. Ao converter um rei, eles convertiam todo o seu povo, tecendo uma nova unidade cultural e religiosa, onde antes havia apenas a lei da espada. O latim, a língua da Igreja, tornou-se a língua da diplomacia, da ciência e da teologia em toda a Europa. Dessa forma, a Igreja se tornou o verdadeiro sustentáculo do Ocidente.
Ela forneceu não apenas uma fé comum, mas também uma estrutura legal, o direito canônico, uma rede de assistência social, como hospitais e abrigos, e um sistema educacional, as escolas catedráticas, embriões das futuras universidades. O Papa, o Bispo de Roma, consolidou sua autoridade como o líder espiritual de toda essa cristandade. A coroação de Carlos Magno como imperador pelo Papa Leão III, no Natal do ano 800, simbolizou essa nova ordem. O poder político dos reis agora precisava da bênção divina, concedida pela Igreja. A Europa estava sendo forjada, e seu molde era inegavelmente cristão. Enquanto a Europa se reconfigurava sob a liderança da Igreja, uma nova e poderosa força surgia no Oriente. No século VII, na Península Arábica, o profeta Maomé deu início ao Islã. Movidos por uma fé fervorosa, os exércitos muçulmanos expandiram-se com uma velocidade impressionante. Em pouco mais de um século, eles conquistaram o Oriente Médio, o norte da África e a Península Ibérica. Cidades que eram berços do cristianismo, como Jerusalém, Antioquia e Alexandria, caíram sob domínio islâmico. A cristandade, que antes se via como a herdeira natural do mundo romano, agora se sentia sitiada. O mar Mediterrâneo, antes um lago romano, tornou-se uma fronteira perigosa entre dois mundos. Por séculos, a relação entre a cristandade europeia e o mundo islâmico foi uma mistura de conflito e coexistência. Na Espanha, por exemplo, cristãos, judeus e muçulmanos conviveram por longos períodos, gerando uma rica troca cultural. Mas a tensão religiosa e política era constante. A gota d'água veio no final do século XI. O Império Bizantino, herdeiro cristão do Império Romano do Oriente, estava sendo pressionado pelos turcos seljúcidas, um povo muçulmano que havia conquistado grande parte da Anatólia e dificultado o acesso dos peregrinos cristãos a Jerusalém. O imperador bizantino pediu ajuda ao Ocidente. O Papa Urbano II viu ali uma oportunidade única. Em 1095, no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II fez um discurso inflamado. Ele convocou os cavaleiros e nobres da Europa a pararem de lutar entre si e a unirem suas espadas para uma causa sagrada: libertar a Terra Santa do domínio muçulmano. Ele prometeu a remissão dos pecados para todos que participassem dessa guerra santa. A resposta foi estrondosa. Um grito ecoou pela multidão: Deus vult! Deus o quer! Assim nasceram as Cruzadas. Uma mistura complexa de fervor religioso, ambição política, interesses econômicos e sede de aventura moveu milhares de pessoas, de nobres a camponeses, a costurarem uma cruz em suas roupas e marcharem para o Oriente. As Cruzadas foram uma série de expedições militares que duraram quase 200 anos. Elas tiveram sucessos e fracassos retumbantes. A primeira cruzada, por exemplo, conseguiu conquistar Jerusalém em 1099, estabelecendo reinos cristãos no Oriente Médio. Mas as expedições seguintes foram marcadas por desastres e desvios de propósito, como a Quarta Cruzada, que acabou saqueando a cidade cristã de Constantinopla. Embora o objetivo militar de manter a Terra Santa sob controle cristão tenha falhado a longo prazo, as consequências das cruzadas foram profundas. Elas reabriram rotas comerciais com o Oriente, trouxeram de volta para a Europa conhecimentos esquecidos de matemática e medicina, e introduziram novos produtos, como especiarias e açúcar. Paradoxalmente, a guerra contra o outro forçou a Europa a olhar para além de suas fronteiras e a se redescobrir. À medida que a Igreja se tornava mais rica e poderosa, sua estrutura se tornava mais complexa e, para muitos, mais distante da simplicidade da mensagem original de Cristo. Bispos viviam como príncipes, e a riqueza do clero contrastava brutalmente com a pobreza da maioria da população. Esse descompasso gerou inquietação e críticas. Começaram a surgir movimentos que pregavam um retorno à pobreza apostólica e a uma fé mais pura, baseada diretamente nos evangelhos.
Essas vozes dissonantes, que questionavam a autoridade e a riqueza da igreja estabelecida, foram rapidamente vistas como uma ameaça. Elas foram chamadas de heresias. Dois dos movimentos mais significativos foram os valdenses e os cátaros. Os valdenses, seguidores de Pedro Valdo, um comerciante de Lyon, defendiam a pobreza e a pregação leiga, traduzindo partes da Bíblia para a língua do povo, algo que a igreja proibia. Eles não queriam romper com a igreja, mas reformá-la por dentro. Já os cátaros, especialmente fortes no sul da França, eram mais radicais. Eles acreditavam em um dualismo, com um Deus bom, do mundo espiritual, e um Deus mau, do mundo material. Para eles, a Igreja Católica, com sua riqueza e poder terreno, era uma criação do Deus mau. Eles tinham seus próprios bispos, rituais e uma estrutura paralela, representando um desafio direto à autoridade de Roma. A resposta da Igreja a esses desafios foi, inicialmente, a pregação e o debate. Ordens religiosas, como a dos dominicanos, foram criadas para combater as heresias com argumentos teológicos. Mas, quando a persuasão falhou, a força foi usada. Contra os cátaros, o Papa Inocêncio III lançou uma cruzada em pleno solo europeu, a Cruzada Albigense. Foi uma guerra de 20 anos, de uma brutalidade extrema, que devastou a próspera região do Languedoc e exterminou o catarismo. A violência mostrou que a Igreja não hesitaria em usar a espada para manter a unidade da fé e seu próprio poder. O medo de que a doença da heresia se espalhasse era real e profundo. Para lidar com os focos de heresia que restaram e para prevenir o surgimento de novos, a Igreja criou uma instituição específica, a Inquisição. No século XIII, o Papa Gregório IX centralizou e formalizou os tribunais eclesiásticos encarregados de investigar e julgar os suspeitos de heresia. A Inquisição usava métodos que hoje nos parecem terríveis, como o interrogatório, a delação e, em alguns casos, a tortura para obter confissões. Os condenados que se recusassem a abjurar de suas crenças eram entregues ao braço secular, ou seja, às autoridades do Estado, para serem punidos, muitas vezes com a morte na fogueira. A Inquisição foi a expressão máxima da fusão entre poder religioso e político, uma ferramenta para impor a ortodoxia e eliminar qualquer dissidência que ameaçasse a ordem da cristandade. A aliança forjada entre a Igreja e os reinos europeus na Alta Idade Média nunca foi tranquila. Era uma relação de poder cheia de tensões. A grande questão era quem manda mais: o Papa, líder espiritual de toda a cristandade, ou os reis e imperadores, que detinham o poder militar e político em seus territórios? A teoria medieval falava de dois sóis ou duas espadas, uma espiritual, do Papa, e outra temporal, do rei, ambas dadas por Deus para governar o mundo. Mas na prática, esses dois poderes viviam em conflito, cada um tentando se sobrepor ao outro. A Igreja argumentava que, como a alma é superior ao corpo, o poder espiritual do Papa era superior ao poder temporal dos reis. Um dos campos de batalha mais importantes dessa disputa foi a chamada questão das investiduras. O problema era simples: quem tinha o direito de nomear os bispos e abades? Para os reis, os bispos não eram apenas líderes religiosos. Eles eram grandes senhores de terras, com poder e influência política. Portanto, os monarcas queriam nomear homens de sua confiança para esses cargos, garantindo sua lealdade. Para a Igreja, essa prática, conhecida como investidura leiga, era uma interferência inaceitável nos assuntos espirituais. Papas reformadores, como Gregório VII, lutaram ferozmente para acabar com essa influência dos reis e afirmar a independência e a supremacia da Igreja. O conflito atingiu seu clímax no famoso episódio de Canossa, em 1077. O Papa Gregório VII excomungou o Sacro Imperador Romano Germânico, Henrique IV, por ele ter insistido em nomear bispos. A excomunhão era uma arma terrível.
Ela não apenas excluía o imperador da igreja, mas também liberava seus súditos do juramento de fidelidade. Vendo seu poder desmoronar, Henrique IV não teve escolha. Ele atravessou os Alpes no meio do inverno e, segundo a tradição, esperou por 3 dias, descalço na neve, do lado de fora do castelo de Canossa, implorando o perdão do Papa. Embora a disputa tenha continuado, a imagem do imperador mais poderoso da Europa humilhado diante do Papa foi uma vitória simbólica imensa para o papado. Essa luta pelo poder supremo continuou por séculos, com altos e baixos para ambos os lados. Reis como Filipe IV, o Belo, da França, no início do século XIV, conseguiram desafiar e até mesmo humilhar o papado, chegando a transferir a sede dos papas de Roma para Avignon, na França, onde ficaram sob influência francesa por quase 70 anos. Essa disputa constante entre papas e reis, embora tenha gerado instabilidade, também teve um efeito inesperado. Ela impediu que um único poder, religioso ou secular, se tornasse absoluto na Europa. Essa separação, mesmo que conflituosa, entre a Igreja e o Estado, plantou as sementes de uma ideia que se tornaria central para o pensamento político ocidental moderno. O século XIV chegou como um pesadelo para a Europa. Foi um tempo de calamidades em uma escala nunca antes vista, que abalou a fé e as estruturas da sociedade medieval. Guerras longas e destrutivas, como a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, devastavam os campos e ceifavam vidas. A fome se tornou uma ameaça constante, com mudanças climáticas que levaram a colheitas ruins e a um aumento dramático no preço dos alimentos. A confiança na ordem estabelecida, tanto a dos reis quanto a da igreja, começou a se esvair. As pessoas se sentiam desamparadas, como se Deus tivesse virado as costas para o mundo. E o pior ainda estava por vir. Em 1347, navios genoveses vindos do Mar Negro aportaram na Sicília, trazendo um passageiro invisível e mortal, a bactéria Yersinia pestis. Era o início da peste negra. A doença se espalhou pela Europa com uma velocidade e letalidade aterrorizantes. Em menos de 5 anos, estima-se que a peste negra tenha matado entre 1/3 e metade da população europeia. Cidades inteiras foram dizimadas, famílias desapareceram. Ninguém entendia a causa da doença, e a medicina da época era inútil. As pessoas viam a peste como um castigo divino pela corrupção e pelos pecados do mundo. O pânico e o desespero levaram a reações extremas, como os flagelantes, que vagavam pela cidade se açoitando em busca de perdão divino. Em meio a todo esse sofrimento, a instituição que deveria oferecer conforto e orientação, a Igreja, mergulhou em sua própria crise profunda. Após o período em Avignon, o papado finalmente retornou a Roma. Mas, com a morte do Papa, os cardeais, pressionados pela multidão romana, elegeram um Papa italiano. Insatisfeitos, os cardeais franceses declararam a eleição inválida e elegeram outro Papa, que voltou para Avignon. O resultado foi o grande cisma do Ocidente. A cristandade tinha 2 papas, cada um excomungando o outro e seus seguidores. A Europa se dividiu, com reinos apoiando o Papa de Roma e outros, o de Avignon. A unidade da Igreja, que era a base da identidade europeia, estava quebrada. Essa crise de autoridade foi devastadora para a imagem do papado. Como a Igreja podia ser a guia espiritual da humanidade se seus próprios líderes não conseguiam se entender? A confusão e o escândalo alimentaram ainda mais os apelos por reforma. John Wycliffe, na Inglaterra, e Jan Hus, na Boêmia, precursores da reforma protestante, ganharam muitos seguidores ao criticarem a corrupção do clero e defenderem que a Bíblia, e não o Papa, era a autoridade final. Embora a Igreja tenha conseguido reunificar-se no Concílio de Constança, em 1417, a ferida estava aberta. A peste negra e o grande cisma abalaram os alicerces do mundo medieval e prepararam o terreno para as profundas transformações que estavam por vir.
O século XV viu a Europa se reerguer lentamente das cinzas do século anterior. A Igreja conseguiu superar o grande cisma e reunificar-se, mas a autoridade do papado nunca mais seria a mesma. Ao mesmo tempo, novas forças transformadoras estavam em movimento. A invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, por volta de 1450, foi uma revolução. As ideias agora podiam se espalhar mais rápido e mais longe do que nunca. O Renascimento, com seu foco no humanismo e na redescoberta dos clássicos, incentivou um espírito crítico que começou a questionar as verdades estabelecidas, inclusive as da Igreja. E no horizonte, as grandes navegações, movidas por novos conhecimentos e tecnologias, prometiam expandir o mundo conhecido. No início do século XVI, a necessidade de reforma na Igreja era um clamor geral, mas nada de concreto acontecia. Pelo contrário, o papado renascentista estava mais preocupado com a arte, a política e a construção de basílicas monumentais, como a de São Pedro, em Roma. Para financiar esses projetos grandiosos, a venda de indulgências se tornou uma prática generalizada. A indulgência era, em teoria, a remissão das penas temporais devidas pelos pecados já perdoados. Mas, na prática, parecia que as pessoas podiam comprar o perdão e garantir um lugar no céu. Para um monge agostiniano alemão chamado Martinho Lutero, isso era um escândalo, uma distorção inaceitável do Evangelho. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Ele não pretendia iniciar uma revolução, mas sim um debate acadêmico sobre as indulgências. No entanto, graças à prensa de Gutenberg, suas ideias se espalharam pela Alemanha e pela Europa em questão de semanas. Excomungado pelo Papa e perseguido pelo imperador, Lutero se recusou a voltar atrás. Ele defendia que a salvação vem pela fé, não pelas obras, e que a única autoridade religiosa é a Bíblia. Sua rebelião deu início à Reforma Protestante. Logo, outros reformadores, como João Calvino na Suíça e Henrique VIII na Inglaterra, romperam com Roma por diferentes motivos, quebrando definitivamente a unidade religiosa da cristandade ocidental. A Reforma Protestante mergulhou a Europa em mais de um século de guerras religiosas sangrentas. O mapa político foi redesenhado, com príncipes e reis escolhendo uma religião para seus reinos, muitas vezes para aumentar seu próprio poder em detrimento da Igreja. Mas a Reforma também acelerou a transição para a modernidade. Ela promoveu a alfabetização, pois todos precisavam ler a Bíblia por si mesmos. Fortaleceu o individualismo, ao enfatizar a relação pessoal e direta do crente com Deus. E, ao quebrar o monopólio religioso da Igreja Católica, abriu espaço para a diversidade de pensamento que, eventualmente, levaria ao iluminismo e à ciência moderna. O legado da cristandade, forjado em 1500 anos de alianças, conflitos, crises e rupturas, continua a moldar nosso mundo de formas que muitas vezes nem percebemos, na nossa política, na nossa cultura e na nossa própria maneira de pensar.